Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, domingo, mais um dia de estudo bíblico. Todos os dias, sábado, domingo, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia é igual para estudarmos a Bíblia, para viver para Deus, para servir a Deus, para sermos úteis uns para os outros, principalmente dizendo a verdade e falando a verdade. Nenhum dia é diferente do outro. Domingo nunca é melhor do que nenhum dia. Nem terça, nem sábado, nenhum dia é melhor do que nem outro dia. Você nunca encontra isso no Novo Testamento, esse negócio de um dia melhor do que o outro. Não, para o preguiçoso, ele separa um dia só para dormir, outro dia só para adorar, outro dia só para fazer as coisas do Satanás. Por aí vai. O servo de Deus, todo dia, ele está pronto para dividir seu tempo com Deus, seus talentos com Deus, seu tudo com Deus, todos os dias, tá bom? A igreja primitiva, diz a Bíblia, no final de Atos 2, o costume da igreja era todos os dias no templo, todos os dias na casa, todos os dias no partir do pão, na oração, na comunhão, todos os dias na doutrina dos apóstolos, amém? Glória a Deus. Bem, querido, então hoje é dia 17, domingo, do ano de 2023, hoje é mais um dia de estudarmos a Bíblia. Estamos falando de salvação. Hoje vamos falar então do tema visto em Romanos 10, verso 9, onde Paulo diz: quem crê no seu coração será salvo. Então vamos entender essa expressão, porque muita gente sem nenhuma estrutura bíblica, sem alicerce nenhum, usa um texto sem contexto e faz um pretexto para pregar que ele já está salvo, e que qualquer um que apenas pega Romanos 10, 9 já está salvo só porque crê. Então por isso está causando deturpação na sua própria relação com Deus, e se ensinar os outros dessa forma, que já está salvo só baseado em Romanos 10, 9, ele está causando um desastre em muita gente. Está sendo um cego que guia outro cego o abismo, como faziam os fariseus em Mateus 15, 14. Ponto. Então, queridos, olha só, vamos então estudar sobre isso, avisando que o coração humano, ele precisa se consertar, ele precisa se ajustar ao cristianismo, ou então só crer no coração não adianta, tem que fazer outras coisas que tem no coração. Já estivemos estudando muitas vezes aqui só apenas sobre o cardiologista de Deus, para estudar o coração humano. Está aí nos nossos links do YouTube. Nós temos mais de 300 vídeos no YouTube já de ensino bíblico. Basta você entrar aí nesse canal, você vai digitar estudos bíblicos direto de Alcântara, Maranhão, e você vai ver como chegar aí as nossas plataformas, e dentro, porque tem 4 plataformas, uma dentro da outra aí, para você descobrir um monte de outros ensinos bíblicos que já temos aí em vídeo, até porque nós temos já cerca de 3 anos e meio que estamos nesse mesmo horário, gravando mensagem pela madrugada, ou quando estou em Alcântara eu gravo em outro horário, porque lá o trabalho é gigante. Eu estou tentando ir para lá amanhã, o trabalho missionário lá, nós ajudamos o trabalho lá, meu sogro que preside uma igreja lá, a gente vai para ajudar apenas o trabalho lá, ele que é o pastor de lá, eu não sou coisa nenhuma lá, eu apenas sirvo como todo servo deve ser, servidor de Deus, e pronto, a gente vai para lá só para servir no que precisar, na igreja, fora da igreja.
no trabalho secular, que lá tem muito também. Ponto. Então tá, vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor, falando do coração que crê. Amém? Tá bom. Então tá, vamos orar. Senhor meu Deus, queremos iniciar o trabalho do Senhor pedindo ajuda para o Senhor. Tu és o dono de tudo. Pai, enquanto estamos falando aqui, eu te peço que tu faça do mesmo jeito que tu me mostraste no sonho. Tu me deste um sonho agora, 2 horas da manhã, tu me acordaste, me despertaste e mostraste eu olhando para alguém, meu Pai, estava tipo sentado em algum lugar e parece que a voz dele parecia igual assim, falando no microfone de uma forma forte, e tinha multidões, mas a gente não via ninguém, mas tinha pessoas para lá, para onde a voz ia, e ele falava, aquela voz bradava lá para dentro. Aí rapidamente ele saiu e eu fiquei no lugar dele. E quando eu me sentei, que eu peguei ali, eu não sei, eu não peguei, eu não me lembro de ter falado em microfone, coisa nenhuma, mas eu falei e aquela voz foi fazendo pá, para dentro, como se multidões. Eu até ouvi uma zoada de radiola agora na madrugada, de uma festa do Satanás que está acontecendo aqui perto. Mas na verdade essa festa está muito longe, mas a radiola está pegando para cá, ainda agora já acabou. E era mais ou menos assim, ela estava muito longe a festa, mas a zoada estava aqui perto do som. E assim foi no sonho, quando eu falei ali, ele saía bradando aquela voz lá para dentro, como se fosse para muito longe. E muita gente ouvindo, mesmo eu sem saber quem estava do outro lado, mas estava chegando muito longe. E aí se tu disseste a mesma coisa que tu falaste ontem através do pregador que pregou aqui, que nós chamamos para ele dar uma palavra, o Ronei, que nós filmamos e tá gravado o que ele falou. Nós vamos enviar por link daqui a pouco, o YouTube, que aconteceu no culto ontem à noite aqui. E ele disse que Deus revelou para ele que havia uma fonte que jorrava de dentro da rua para dentro dessa casa. Havia muitos peixes pulando. Aleluia. Então ele estava dizendo que Deus estava avisando para nós que está trazendo pessoas para cá, muitos peixes dentro desta água, que a água é a tua palavra. Aleluia. Fontes purificadoras de Ezequiel, aleluia, 36, 26 em diante. Então meu Pai, aleluia, faz mesmo, trata mesmo, principalmente com essa grande igreja online, faz também na minha casa, na minha família, faz nesse bairro aqui, em São Luís, faz, Senhor, em Alcântara, faz no Brasil, envia essa voz, vai tocando neles, vai chamando eles, e abençoa, meu Pai, tudo que vamos fazer. Abre o coração do teu povo, faz eles andar na doutrina dos apóstolos, e não na doutrina do Satanás, nem na doutrina do falso profeta. Tem misericórdia, Deus, não deixe eles andarem na doutrina da carne, que a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Tem misericórdia. Se no nome de Jesus te pedimos, nos esconde mais do teu sangue, no nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, amém. Querido, pega a tua Bíblia, vamos ler então a carta aos Romanos. Paulo escreve na Bíblia cerca de 13 partes da Bíblia. Uma delas é aos Romanos. Roma, na época de Paulo, já havia uma congregação ali naquele local. Então Paulo, sabendo que havia necessidade de alertar, de ensinar, e ele tendo a ferramenta na mão, que era o ensino, ele achou por bem enviar uma carta para lá, para ajudar os irmãos que estavam lá. Assim como nós, sabendo que tem muita gente nos grupos de WhatsApp que servem Deus,
Então a gente pega esses grupos, ou então eles mesmos enviam para cá para o nosso aparelho, esses grupos dentro e fora do Brasil, vão pegando a mensagem, passando para outro, para lá, e assim estava Paulo ensinando. Então, aqui em Romanos 10, diz assim, verso 8, eu quero ler desde o verso 8, se lê assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então eu quero falar de coração. Aqui Paulo está escrevendo para um povo que já servia a Deus, ou que já estava começando, engatinhando na fé, porque dentro do local onde você está pregando, sempre tem no mínimo 2 tipos de pessoas. Vou falar em 3. Um é aquele que já sabe, está praticando a palavra. O outro sabe pouquíssimo, por isso tem coisa que ele não pratica. E o outro grupo não sabe de coisa nenhuma e está lá. Às vezes é um visitante, que é um ímpio, ou um próprio crente que nunca ouviu nada, não lê nada, não tem interesse de nada, mas está lá. Então Paulo tem que estar dando aqui uma mensagem para avisar o que significa a salvação. Então, o Paulo está nada mais, nada menos falando do primeiro passo, que alguém tem que fazer, tem que dar esse passo para poder ser salvo, que é o que? Acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, acreditar que ele morreu pelos nossos pecados. Até porque, deixa eu avisar por quê, dentro daqueles países conhecidos da época, para onde Paulo viajava, pregava ou enviava cartas, havia muitos judeus que era da mesma religião de Paulo antes de Paulo ser cristão. E os judeus, eles nunca aceitaram a ideia de que Jesus morreu e ressuscitou, e que depois que ressuscitou, continuou vivo no meio deles, como está hoje, todo o tempo vivo, em todas as épocas, porque ele não é um homem comum, ele é o próprio Deus, é chamado de Emmanuel, é melhor, Deus conosco. Deus se transforma num homem e veio morar no meio dos homens. Então, os judeus, a maioria rejeitou essa ideia, né? Então, isso ficou como parâmetro, como primeiro alicerce, primeiro degrau para o cristianismo, porque tem outros degraus, não é só crer que Jesus ressuscitou, porque senão o próprio Brasil aqui, ó, que diz que é o maior país católico do mundo, é o Brasil, mas também é o país do carnaval, mas também é o país da parada gay, mas também é o país de políticos corruptos, mas também é o país da liberação das drogas, de muito drogado na rua, presídio superlotado, crimes e crime, muita gente se matando, feminicídio terrível. E eles, né, a sua maioria diz, eu creio que Jesus ressuscitou. Então, não precisava ninguém mais fazer mais nada, porque aqui no Brasil, se tu chegar, por exemplo, em alguém da igreja católica, o padre todo o tempo está dizendo isso lá, Jesus ressuscitou dos mortos, terceiro dia, não sei o que, mas não explica as outras coisas. Então, o padre cita um texto como esse, de Romanos 10, 9, e na visão deles, todo mundo já está salvo, só porque diz que
porque crê que Jesus ressuscitou dos mortos, pronto, não precisa mais fazer nada. Quem bebe, bebe, quem odeia, odeia, quem trai, trai, quem é gay, não é? Quem é político corrupto, e tá bom, tá todo mundo salvo. Então a gente não precisa mais pregar para ninguém, não precisa mais ler Bíblia, pode rasgar tudo quanto é Bíblia, jogar fora, porque tá todo mundo salvo, só porque acredita que Jesus ressuscitou. E não é assim, irmão, nós estamos falando aqui agora de coração. O coração humano vai levar muita gente para o inferno. Essa que é a mensagem da Bíblia. O coração não precisa apenas crer que Jesus ressuscitou, porque é isso que aprendemos nas próprias cartas de Paulo e em outras mensagens da Bíblia. Por exemplo, nós vamos estudar hoje aqui, Romanos 2,5, coração impenitente. É um tipo de coração que existe no ser humano. Outro coração é mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. Hebreus 3,12. Outro, coração de um crente, que Satanás enche esse coração. Como de Ananias e Safira, vamos estudar aí, né? Atos 5,3. E também o de Judas, que diz, o diabo falou para Judas, deu uma mensagem, e ele foi fazer o que aquela mensagem disse. João 13,2, dentro do coração. Então, cuidado, porque Judas também, né? Ele acreditava em Jesus em parte, por isso que ele passou a ser discípulo, mas ele não viu a ressurreição. Jesus apenas pregava, falava. Mas no caso de Ananias e Safira, de Atos 5,3, que diz que o diabo encheu o coração deles, eles morreram com o coração cheio de demônio. Eles já sabiam dessa mensagem, eles já eram de um culto, de uma igreja. Então, por isso, vamos ter cuidado com esse negócio de dizer, se tu crê que Jesus ressuscitou, só isso tu vai para o céu. Não, ali era em relação aos judeus da época de Paulo, que espalhavam um monte de mentiras acerca de Jesus Cristo, que ele não é Messias, que ele é um morto, como muitos judeus pregam até hoje, que ele é um morto, que não ressuscitou coisa nenhuma, que ele não é Deus, que ele não é o único Messias, né? E um monte de outras baboseiras que os judeus pregam até hoje acerca de Jesus. Claro que muitos deles se converteram, claro que muitos deles têm ele como um super profeta. A maioria dos judeus tem Cristo até hoje, mesmo sem querer ser cristão, mas tem Cristo como um dos profetas mais excelentes que já passaram na terra. Mas não é só isso. A Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou, e os judeus têm que entender isso. Ressuscitou por causa de um propósito, porque ele é o próprio Deus, só isso. Deus enviou seu Filho, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus. Ponto. Nós vamos continuar estudando já sobre o coração que crê, que não crê, o que ele ganha, o que ele perde. Se o coração, depois que crê, continuar ímpio e não mudar nunca, aí não adiantou a salvação. Creu, mas não vai ser salvo. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.